Olá pessoal, boa tarde. Como eu já fiz a minha apresentação no início da disciplina, né? Meu nome é Cassiano Spaziani Pereira. Eu sou doutor em fitotecnia, né? Fiz minha graduação na Universidade Federal de Lavras, fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Lavras também, e meu doutorado em Viçosa, né, na UFV. Bom, eu já apresentei um pouquinho da disciplina para vocês aí, né, nesse início, tá? E agora nós vamos começar pela primeira parte da cultura da soja, né? Nós vamos começar pela parte mais básica, tá? Que é o que? É a parte de ecofisiologia da soja. Na verdade, pessoal, nós vamos começar falando da ecofisiologia e da fenologia da cultura da soja, ok? Vocês vão entender a importância da fenologia, o que seria a fenologia, a ecofisiologia, tá? E de acordo com o estádio que a gente estiver falando, eu vou falando de coisas, alguns pontos importantes também da cultura para vocês, ok? Então vamos lá então vamos falar um pouquinho da parte de ecofisiologia, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro, inicialmente, né, da planta de soja, né? O que é a planta de soja, tá? Então a soja, pessoal, o nome científico dela é Glycine max, foi classificada por Linneu, tá? É uma planta da família das leguminosas, ok? Sua origem é do sul da China, né? Ela ficava às margens do rio Amarelo, lá na China, tá? Os chineses já há 5.000 anos a utilizavam. Tá? Existem relatos na literatura que dizem que a cultura da soja, né, o grão de soja, era utilizado, né, a planta toda de soja, na verdade, né, era utilizada para a fabricação de chás medicinais, ok? Então existem esses relatos. Então a origem dela, sul da China e sul do Japão também, as margens do rio Amarelo ali na China, ok? A soja é uma planta herbácea, possui aí entre 0,5 e 1,5 m de altura, tá? Como toda cultura herbácea, né, é uma planta bastante tenra, vamos dizer assim, né, não tem tanta lignina assim, tá? É uma cultura anual, não é uma cultura perene. Então, o que é cultura perene, né? Se a gente for ver aí frutíferas, o café, são culturas perenes. Por quê? São culturas que você faz o plantio, pega uma muda, planta, e ela vai ter a duração aí, né? A cultura tem a duração de aproximadamente 20, 30 anos, né? Eu mesmo já vi no sul de Minas culturas de café com mais de 50 anos e produzindo bem, relativamente bem, tá? O que já é diferente, por exemplo, da cultura da soja. A cultura da soja é uma cultura anual, ok? É uma cultura que você planta, né? Você semeia ela. Na verdade, toda vez que a gente fala de soja, a gente vai falar de semeio, porque a gente faz o semeio, né? A colocação da semente no solo, ok? E ela vai ter uma duração em torno de 90 e 140 dias aproximadamente, um pouco mais de 6 meses, né? Então a cultura anual, ela cabe dentro de um ano, dentro de uma safra. Quando a gente fala em safras, a gente considera muito o quê? O período entre setembro de um ano e o setembro do outro ano. Por isso que às vezes a safra, a gente fala safra 2018-19. Por quê? Porque a safra muitas vezes ela não termina no mesmo ano. Ela vai se encerrar num outro ano. Então, por exemplo, para nós aqui em Mato Grosso, a gente tem a soja sendo semeada agora em setembro, ok? E a gente pode considerar o final da safra com a colheita do milho lá em junho, julho e agosto do outro ano, tá? Bom, então a soja é uma cultura anual, tempo mais ou menos de cultivo, como eu falei para vocês, hoje algumas variedades atuais mais precoces, né, é a tendência da cultura da soja em Mato Grosso, tem aí em torno de 90 dias até 140 dias. Então a gente tinha variedades aí de 142 dias, então eram as variedades antigas, né, eram variedades que engalhavam muito, ok? Normalmente com características de ser de ciclo indeterminado, tinha então um grande ciclo de cultivo. Então o que tem acontecido hoje? A tendência, redução desse ciclo para em torno de 90 dias. Para quê?
para que você tenha uma janela maior para o milho, ok? Bom, então a gente já falou da origem. A planta em torno de meio metro até 1,5 m. É uma planta herbácea, anual, ereta. Não é uma planta que se prosta muito sobre o solo. Então, por exemplo, se a gente pegar o feijão já tem essa característica de se prostrar mais. Às vezes tem até problema de apodrecimento de vagem, contato com o solo e tudo, devido a essa característica. A soja não. A soja normalmente tem multicaules, né, vários pavios, vamos dizer assim, ou vários galhos, né, um grande engalhamento, ou tem um pavio só, que são as variedades atuais, né, um pavio só com pouco engalhamento, ok? Característica: frutos do tipo legume, tá? Então, frutos que têm aproximadamente entre 2 e 5 sementes. É lógico que das variedades vai ser difícil você encontrar uma variedade que tem em média 5 sementes por vagem. Normalmente vai entre 1,5 e 2,5 sementes por vagem, de média. Mas a gente encontra vagens desde com 2 sementes até 5 sementes, ok? Bom, então do cultivo aí mostrando para vocês, né, ela já era conhecida e cultivada na China, né, como medicinal há mais de 5.000 anos. E foi levada para os Estados Unidos na década de 20 do século passado, né, do século 20. Tá? Ela foi levada para lá, mas era utilizada como forrageira. Então tiveram algumas instituições de pesquisa que começaram a fazer o plantio dessa soja e a utilização como forrageira. Foi trazida para o Brasil no século XIX ainda, primeiramente semeada na Bahia, ok? Onde ela não teve tanto uso assim, tá? E apenas no século XX, de novo, né, em 1950, 55, que começou a ser semeada no Rio Grande do Sul, ok? E teve uma expansão muito grande na década de 70. Eu diria que a gente teve duas expansões da soja. Uma primeira expansão, quando iniciou aqui a colonização, né, da região centro-oeste, onde os primeiros pioneiros aí plantavam café e pimenta, ok? Só que o que aconteceu? Tanto o café quanto a pimenta não se adaptaram bem, ok? Aí eles começaram o plantio da soja, que também não se iniciou bem aqui no Mato Grosso. Ela florescia muito rápido, né? Ela tinha um período juvenil muito curto, ok? Então a soja, o produtor plantava e ela começava a florescer muito rápido. Ficava uma soja pequena que produzia nem 10 sacos de soja por hectare. O que aconteceu? Nós tivemos dois grandes pesquisadores aí, né? O professor Tuneu Sediama, lá da UFV, e outros pesquisadores da Embrapa também, que começaram a fazer o quê? Os programas de melhoramento genético da soja. Para quê? Para fazer com que a soja se adaptasse ao nosso cerrado aqui, ao cerrado e à Amazônia, ok? Então eles fizeram esses trabalhos de melhoramento e fizeram com que a soja, que inicialmente era uma cultura de ciclo curto, então o que acontecia? Quando você tinha redução no período de luminosidade do dia, né, você já tinha o florescimento. Tá? Como aqui tem em torno de 12 horas, com 12 horas ela já floresce. A soja, o florescimento dela se iniciava com 13 horas e meia, ok? Aqui eram 12 horas, então ela já tinha um estímulo muito rápido para o florescimento da soja. Então você semeava e logo ela já começava a florescer. O que acontecia? Existia um desequilíbrio de carboidratos. Ela não conseguia produzir folhas, né, ou fonte para poder suprir essas flores, né? E aí o que acontecia? Você tinha a produção intensa de flores e a baixa produtividade da cultura. Então o professor Tuneu Sediama, né, que foi reitor da Universidade Federal de Viçosa, fez os trabalhos lá na década de 70, que propiciou que as cultivares de soja hoje sejam quase que insensíveis ao fotoperíodo. Então, com isso, pôde-se plantar soja aqui no Mato Grosso. A soja crescia, demorava um pouquinho mais para florescer, ok? E aí atingia boas produtividades. Né? Hoje, o Mato Grosso está em torno de 50, 54 sacos por hectare, né? Não é uma média tão alta, né? Pode-se atingir aí 70, 80 sacos,
mas já é uma média de boa produtividade para que se possa ter a produção de soja aqui no norte do Mato Grosso. Uma outra coisa que acontecia com a soja tem uma certa necessidade de correção do solo. E, inicialmente, acreditava-se lá na década de 70 que o cerrado não seria produtivo, né? Não haveria produção de grãos do cerrado. Por quê? Porque acreditava-se que o cerrado, devido à acidez do seu solo, não se poderia ter altas produtividades para o cultivo não só da soja, como de vários outros cultivos anuais. Tá? E aí a gente teve o professor Alfredo Chague Lopes, né, da Universidade Federal de Lavras, que ele, no doutorado dele, ele coletou 500 amostras do cerrado, né, ele rodou todo o cerrado coletando amostras, levou essas amostras para os Estados Unidos, fez as calibrações e começou a ser um divulgador do plantio de soja de culturas anuais no cerrado. Tá? Então, com os trabalhos desse professor, a gente conseguiu, então, calibrar, né, fez as primeiras calibrações de aplicação de calcário, né, correção de solo, para o cerrado. E aí ele divulgou isso, né, foi um grande incentivador, e através disso se pôde aumentar as produtividades do cerrado, e a gente teve aí o semeadura, né, o plantio de culturas anuais no cerrado. Tá? Então, mostrando para vocês aí, né, a soja, né, que veio para Mato Grosso, né, hoje o Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil, ok? E essas adaptações da década de 70 foram muito importantes, então, para que a soja pudesse ser semeada aí no cerrado. Bom, sistema de preparo de solo da soja, né? Nós temos alguns preparos de solo. A gente aqui no Mato Grosso, eu diria que a gente tem um cultivo mínimo, né? Porque o produtor acaba sempre utilizando ali uma niveladora, alguma coisa assim, para fazer o plantio da soja. Nós temos o cultivo mínimo aqui e temos o cultivo plantio direto, né? Eu não sei se alguém já teve no Paraná, lá sim tem uma parada muito grande. Nós temos algumas propriedades aqui que também fazem o plantio direto, né? Mas o clima aqui, por ser um clima mais chuvoso, com altas temperaturas, não é tão fácil a gente ter essa palhada assim como lá no Paraná. Mas também temos alguns locais aqui que poderíamos considerar como plantio direto. Ok? Bom, o espaçamento, eu coloquei aqui de 40 a 70 centímetros, mas hoje você tem aí, inclusive, alguns professores aqui da UFMT, né, o professor Carlos, da Fisiologia, fez alguns trabalhos aí, semeando soja em até 35 centímetros. Tá? Então o espaçamento da soja pode ser de 35 até 70 centímetros. Normalmente, né, o que o pessoal faz, até para não mexer muito na semeadora, é colocar ali 45, 50 centímetros, então planta a soja a 45 ou 50 e depois o milho mantém esse mesmo espaçamento aí, para não perder muito tempo também de ficar regulando a semeadora. Tá? Densidade de plantas, né? Número de sementes por metro aí da cultura da soja. A gente tem desde as variedades mais antigas, que eram de 4, 6, 8 sementes, até as atuais, né, que são as determinadas, são plantas mais compactas, com um pavio só, que chegam aí até 30 sementes por metro. Né? Então já é um outro tipo de cultivo. Né? Então soja, você pode utilizar desde 4 sementes por metro, ou 6 sementes, tá? Até mesmo 30 sementes por metro. O que vai variar isso aí? O tipo de solo. Então, se for um solo mais argiloso e mais nutrido, vamos dizer assim, mais bem adubado, você pode utilizar menos sementes por metro. Um solo mais arenoso, você tem que utilizar mais sementes por metro. Tá? Tem uma certa tolerância à acidez. Não se realiza muito adubação com nitrogênio. Existem algumas recomendações, até eu mesmo fiz alguns trabalhos aqui na UFMT, né, com aplicação de nitrogênio na cultura da soja. Normalmente o que a gente verificou? Que realmente a aplicação de nitrogênio no solo, ele tem um certo antagonismo com a inoculação. Então a gente fez algumas aplicações via foliar, tivemos algum sucesso aí, 10 kg de nitrogênio por hectare, ok? Então tem que ver aí a questão de custos e tudo, né? Esse antagonismo, o que poderia prejudicar
A literatura fala até 20 quilos de nitrogênio no solo por hectare. Tá? Você poderia estar aplicando aí e tendo um ganho. Ok? Então, mas cada local você tem que ter uma certa diferenciação dessa dose, porque cada solo vai ter um comportamento diferente da cultura. É uma cultura, vamos dizer assim, tolerante ao estresse hídrico, mas se você tiver água, quanto mais água, melhor, né, para a cultura. Uma cultura que tem aí um intervalo de quase 450 a 850 milímetros por ciclo, né, de água. Nós vamos falar bem isso aí, né, em relação a quantidade de água necessária, né, quantos milímetros desde o início até a colheita, ok? E aí a questão dos dias, né, o ciclo, né, de 90 até, tem variedades que chegam até 142 dias, ok? Bom, então vamos iniciar pelo hábito de crescimento. Então a soja possui 3 hábitos de crescimento atualmente considerados, né? O hábito de crescimento indeterminado, determinado e semideterminado, ok? O que é o indeterminado? O indeterminado, pessoal, a cultura começa a florescer um pouquinho antes, às vezes com 20, 25 dias, logo depois da semeadura, um pouco tempo depois, que a planta começa a desenvolver, ela já começa a desenvolver um pouco de flores. Tá? O que vai acontecer? São poucas flores, não é muito, não é um pleno florescimento, mas ela já vai produzindo flores. E essas flores vão produzir as vagens e vão desenvolver essas vagens. Esses tipos de hábito de crescimento indeterminado exigem uma dessecação mais bem feita, ok? E você tem um pequeno antagonismo aí na questão do desenvolvimento das vagens, né? Então você pode ter aí já vagens se formando e a planta ainda produzindo botões, ok? Então possui uma fase vegetativa concomitante ou simultânea com a fase reprodutiva, tá? O florescimento se inicia mais no meio da planta, ali entre o oitavo nó, mais ou menos no nó, 10º nó, tá? E segue tanto para a base quanto para a região apical, tá? Em torno de 40 a 70% do seu crescimento, que colocou altura, mas seria o crescimento, ocorre ainda na fase reprodutiva. Então ela continua crescendo na fase reprodutiva, ok? Lógico que ele até floresce muito mais cedo do que a semideterminada ou a determinada, tá? A semideterminada, esse florescimento já não é tão intenso quanto na indeterminada, ok? E o crescimento da planta vai ser só em torno de 20 a 40% após o surgimento das primeiras flores. Já o determinado, ele é bem determinado o período vegetativo do período reprodutivo, tá? Ocorre o crescimento em torno de 10 a 20% do crescimento da planta após a formação das primeiras botões florais e flores, tá? Então, bem determinado, a planta normalmente vai florescer mais na parte do bacheiro, tá? E vai desenvolver, né, as suas flores de baixo para cima, ok? Bom, aí mostra o desenho, né, do indeterminado e determinado, ok? Aí foi um artigo científico publicado por Rocha, 2007, tá? Na revista PAB, e que mostra bem essa questão da concomitância entre o período reprodutivo e o vegetativo. E eles fizeram também a parte de irrigação, fizeram uma aplicação de irrigação e verificaram que a irrigação não altera muito essa questão do ciclo. O que a irrigação vai fazer, né? A irrigação vai fazer mais o quê? É segurar vagem, segurar flores, segurar mais vagens, flores, segurando mais vagens no final, né? E ter um aumento do desenvolvimento também de grãos, né? PMS, por exemplo, maior PMS, tá? Mais crescimento vegetativo, mas ela não vai alterar muito essa questão do desenvolvimento determinado e indeterminado. Então, nesse trabalho aí, se vocês observarem, né, nas figuras A e B, é uma cultura indeterminada. Então, a gente vê que o crescimento vegetativo ele está bem concomitante aí com enchimento de grãos, florescimento, parte reprodutiva. Já na determinada, a gente percebe bem que tem o florescimento, um pouquinho concomitante com o vegetativo,
Mas, por exemplo, o enchimento de grãos já está bem longe do crescimento vegetativo. Tá? A cultura, quando você tem o enchimento de grãos, ela já está bem, ela já está direcionando tudo que tem nas folhas para o enchimento de grãos. Não direciona nada para o crescimento vegetativo. Ok? Normalmente, as variedades indeterminadas têm ciclos maiores, ok? E acabam tendo produtividades maiores. Atualmente, devido ao melhoramento genético, essas diferenças de produtividade têm reduzido cada vez mais. Então, quase imperceptível. Tá? Bom, então vamos fazer alguns conceitos gerais. Então, o que é a ecofisiologia? Tá? Então, nós vamos estudar hoje a ecofisiologia, né, da soja e os seus estádios fenológicos. A ecofisiologia, pessoal, nada mais é do que o estudo de um organismo, no caso aqui a soja, dentro de um determinado ambiente. Então a gente tem a cultura da soja, tá? Crescendo em um determinado ambiente. Então a gente está fazendo esse estudo. Ele vai se diferenciar muito, por exemplo, no nosso ambiente aqui, a soja tem um tipo de desenvolvimento. Tá? Então a gente tem aí ciclos diferentes para a soja aqui no Mato Grosso e tudo. Se vocês compararem com o ciclo da soja lá no Rio Grande do Sul, vai ser diferente. Inclusive a gente tem cultivares de soja recomendadas no Rio Grande do Sul, que muitas vezes não são recomendadas aqui. Tá? E variedades de soja que são recomendadas aqui, que não são no Rio Grande do Sul. E quando uma pessoa vai ver a adaptação de uma cultivar para cá, ela tem que fazer primeiro o teste para ver se vai se adaptar bem. Por quê? Nós temos uma grande diferença, né, de temperatura, umidade do Rio Grande do Sul para cá. Ok? Então a ecofisiologia faz esse estudo, o estudo do organismo dentro de um determinado local. Ok? E um fator que influencia muito vai ser a fenologia. Então a fenologia vai nos ajudar muito a fazer esse estudo de ecofisiologia. Tá? Fatores que interferem na ecofisiologia da soja, né? De culturas em geral, mas vamos pensar aqui direcionando para a soja. Temperatura, tá? Muito importante, inclusive a temperatura é o fator que vai interferir no ciclo da cultura. Nós vamos estudar lá na frente, né? Os graus dias, né? Que vai ser a somatória térmica, né? Que vai, cada cultura tem uma soma térmica, tá? Uma soma de temperaturas que vão desde o início até atingir o seu desenvolvimento final, tá? E tem que somar essa quantidade de calor para poder produzir. Tá? Nós temos inclusive o zero vegetativo. Né? O que é o zero vegetativo? Seria uma temperatura tão baixa, ou temperatura basal, né? Uma temperatura tão baixa que o cultivo ele cessa o crescimento dele. Tá? Para nós aqui na nossa região isso não é muito comum. Tá? Para a soja mesmo semeada no Rio Grande do Sul, porque já é semeada num período de verão, né? Então talvez não tenha tantos problemas. Né? Para culturas perenes isso é mais comum você verificar a paralisia do crescimento. Tá? Mas pode ocorrer também, e você tem diferença aí de ciclos entre as culturas anuais, por exemplo, no Rio Grande do Sul e para cá. Tá? Fotoperíodo é o que acontecia no passado, foi feito um melhoramento, hoje a soja é quase insensível a fotoperíodo. Tá? Então, pouca coisa aí de sensibilidade. A maior parte das variedades de soja hoje são quase que insensíveis ao fotoperíodo. Ou uma sensibilidade pequena. Tá? Mas normalmente a soja ela era de dias curtos. Tá? Florescia a partir do momento que você atingia em torno de 13 horas, ela tinha o florescimento dela. Tá? Radiação solar é interessante porque produção de biomassa. A gente sabe que a soja, por ser uma cultura C3, ela tem a saturação luminosa, não é isso? Então o que acontece? A soja, mesmo com luz difusa, ela consegue atingir altas produtividades. Um exemplo é a soja no nosso estado. Nós temos muitos dias, inclusive agora, né, os nossos dias estão ficando mais nublados. Né? Aqui no Mato Grosso os dias ficam mais nublados durante um período bem grande, um período intermitente. Então o que acontece? A soja, a gente tem aí ela consegue produzir bem nesses períodos nublados. Se a gente comparar, por exemplo, com o milho ele precisa de luz, céu de brigadeiro, tá? Então, se a gente tiver muitos dias nublados para o milho, nós vamos mostrar, inclusive, na cultura do milho, alguns trabalhos que nós fizemos até aqui na UFMT, né?
que quando o dia fica mais nublado para a cultura do milho, o milho perde muito produtividade, tem uma redução grande de produtividade, diferentemente da soja. É lógico que se tiver bastante luz, vai produzir mais, tá? Mas a luminosidade não é um fator tão intrínseco para a cultura da soja, tá? A água, fundamental, 450 a 800 milímetros de água por cultivo, tá? Nós vamos ter períodos aí de quase 10 milímetros de água por dia de necessidade hídrica da cultura. Então é uma cultura que necessita de água, sim, tá? Fatores de estresse ambiental na soja. Então, desses estresses aí seriam as temperaturas altas, né? A gente falou aí o fotoperíodo, necessidade hídrica. O fotoperíodo que a gente já teve essa solução aí pelo melhoramento. Temperaturas muito altas, pode ocorrer muito abortamento de flores, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, temperaturas acima de 40 graus, né? Poderiam ter esse problema aí, tá? E normalmente temperaturas muito baixas, como eu falei para vocês, pode prejudicar o desenvolvimento normal da cultura. Agora, sempre assim, né? A temperatura mais alta, ela pode promover um aumento na produção de ácido abscísico e derrubada de flores, tá? Professor, mas quando você tem derrubada normalmente, né, a gente verifica no campo muito mais derrubada de botões florais, flores do que vagem, né? Por que isso ocorre? Normalmente, quando você tem queda de vagens, ou foi um estresse ambiental muito intenso, muita falta de água, por exemplo, uma temperatura então muito alta, ou é o ataque de pragas. Quando vocês começam a verificar a presença de vagens no chão, normalmente pode ser o que? O ataque de uma doença, né? Uma antracnose, ou então uma praga, por exemplo, uma helicoverpa, tá? Que pode estar consumindo a vagem ali, derrubou a vagem, tá? Normalmente é um fator biótico, tá? Derrubada por fatores abióticos, como temperatura ou hídrico, é normalmente botão floral e flores. Por que isso ocorre, pessoal? Normalmente, vocês já viram isso aí na fisiologia, né? É por uma questão de fonte e dreno, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um botão floral ou uma flor, a necessidade de fotoassimilados, tanto pelo botão floral ou pela flor, são menores do que, por exemplo, pela vagem. A vagem já tem um fluxo de fotoassimilados muito grande. Então, o que acontece? A vagem tem muito acúmulo de hormônios, por exemplo, giberelina, por exemplo, né, ou auxinas, que vão estar fazendo com que a vagem fique presa à planta, né, vamos dizer assim, tá? Diferentemente dos botões florais e flores, né, que não tem um fluxo tão grande de fotoassimilados. Então tendem a cair mais, ok? Essa é uma explicação fisiológica aí para vocês, mas acho que vocês já viram na parte de fisiologia, tá? Então é uma questão de fonte e dreno. Quanto mais forte for teu dreno, menores as chances de ele, por exemplo, sofrer a abscisão, a queda, tá? Quanto mais fraco, maior a chance de sofrer queda. Bom, dentro da ecofisiologia, nós fizemos a divisão da soja por estádios fenológicos. Por que a gente faz essa divisão da soja por estádios fenológicos? Qual que é a vantagem, né, da divisão da soja por estádios fenológicos? O que são os estádios fenológicos, pessoal? Os estádios fenológicos, pessoal, nada mais é do que a divisão do crescimento da cultura da soja em determinados períodos, ok? Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, tem o período da formação do botão floral, tá? Então, é um determinado período que a gente considera aí, né? Foi feita essas divisões, tá? Período da germinação, tá? Então, tem lá. Período da emergência. Então, tem lá a emergência da soja. É um estádio fenológico da emergência. Então, você sabe que, falando o nome daquele estádio, o produtor, o técnico, o pesquisador, ele já tem na cabeça dele aquele estádio fenológico, ok? Bom, então o que o estádio fenológico faz? Ele uniformiza a linguagem da cultura, tá? Então, mostrando para vocês aí, né, a gente tem os estádios vegetativos e os estádios reprodutivos, tá? Os estádios vegetativos são designados pela letra V. Então a gente tem o VE, que é emergência,
tá? VC, cotilédones sobre o solo, tá? V1, V2, V3, VN, né? Então a soja pode ter aí desde 8, 7, 8 Vs, né, vegetativos, ser uma planta precoce, tá? Até 12, 13, 14, né, Vs, né, que seria uma planta mais tardia, tá? E o estádio reprodutivo, que é chamado pela letra R, tá? Então a gente tem vários R's aí. Então você falou o R, o pesquisador ou o técnico já consegue identificar que está no estado reprodutivo, ok? Essa escala foi descrita foi produzida por Ferry Cavendish, né, em 1977, e é uma escala que até hoje é a mais utilizada, tá? E é muito boa de ser utilizada, bem didática, ok? Então a gente tem vários estados, depois tem o R1, os vegetativos, depois nós temos o R1, que é o florescimento, R2 também seria o florescimento, mas já seria o pleno florescimento, seria que a cultura ou a planta estaria toda florescendo, então está no máximo florescimento dela, normalmente com flores abertas, antese, tá? Diferentemente do R1, que vai ser botões florais e algumas flores abertas. R3, que é a formação do canivetinho. R4, que seria o crescimento da vagem, tá? R5, que seria o início do enchimento dos grãos. R6, pleno enchimento dos grãos. R7 e R8, que seriam a maturação. Esses estádios reprodutivos a gente pode dividir então em estádios de florescimento, que seria o R1 e R2, os estádios de formação de vagem, R3 e R4, R5 e R6, que é crescimento de grão, e R7 e R8, que seria maturação. Ok? Esses estádios a gente vai ver com mais calma mais para frente, eu vou descrevê-los melhor, tá? Mas basicamente seria isso aí dos estádios fenológicos reprodutivos, ok? Bom, então só para mostrar para vocês aí, uma coisa interessante também que eu ia falar para vocês é a diferença entre germinação e emergência, tá? A germinação, toda vez que vocês falarem germinação, vocês conseguem identificar a germinação de uma semente de soja, mas em laboratório, tá? Por quê? Porque a semente de soja, normalmente, quando ela germina, você não consegue identificar no campo a germinação. Por quê? Ela está sob o solo, tá? Vocês vão identificar o primeiro estádio, a emergência, tá? Depois que a planta submergir ao solo, né, vamos dizer assim, tá? Quando os cotilédonos estiverem expostos no solo, tá? Sobre o solo, tá? Então o VE é o primeiro estádio fenológico que vocês conseguem ver visualmente, né? Vai ser o VE. E a emergência, o que é a emergência? Quando a planta emergiu no solo, tá? Então germinação é diferente de emergência. Germinação, o que é? É a continuação do desenvolvimento do embrião da semente. Então vai produzir lá a radícula, caulículo, mas você ainda não consegue identificar sob o solo, tá? Então o início desse desenvolvimento é germinação. A emergência é a partir do momento que você consegue identificar então a planta sobre o solo, tá? Consegue ver os cotilédones, por exemplo, ok? Bom, aí a gente mostra todos os estados fenológicos, né? Ele faz uma descrição, a gente vai também fazer essa descrição, né? Então a radícula, né, que seria a germinação, aí já depois a emergência, né, da cultura, já com o surgimento de raízes secundárias, depois a folha unifoliolada, aí, que a gente vai mostrar até o desenvolvimento, então os Vs, formação dos nódulos, que é normalmente em V2, V3, que a gente vai falar para vocês aí, até o R8 aí, tá? Que seria aí já a dessecação, né, passar pela dessecação, tá? Aqui é uma geral só para mostrar para vocês aí. Então vamos falar primeiro então dos estádios vegetativos, tá? Bom, primeiro vamos falar das sementes, tá? As sementes de soja, pessoal, isso aqui mais para melhorista, né? Ela tem várias diferenciações. Então tem algumas que o seu hilo, né? Aí tem uma explicação do hilo, né? O que é o hilo? Que é essa parte aí que é uma estrutura morfológica, né? Que serve tanto para troca gasosa,
para a saída também da raiz, né? Então é uma estrutura presente na semente ali que tem várias colorações. Então tem o hilo preto, o marrom, marrom claro e o preto imperfeito, né? Então isso aí é mais para caracterização genética, tá? Às vezes vocês for identificar uma semente de uma cultivar, dá para tentar identificar pela coloração do hilo, ok? Então só para mostrar para vocês é uma estrutura da semente aí. Bom, e aí nós vamos ter a germinação, tá? A germinação da semente de soja, pessoal, é dividida em 3 fases. A fase log, que é uma fase rápido crescimento, tá? O que é? É rápido, na verdade, nessas fases aqui, a gente vai associar a absorção de água e o desenvolvimento da semente, com o tempo, tá? Então, fase 1, a logarítmica, né? É rápida absorção de água, tá? Então, a semente chega ao campo, chega ao solo, tá? Ela tem que absorver água, tá? Normalmente ela absorve quase o dobro, né, do seu peso aí em água, tá? Depois ela tem nessa fase 1, então é mais absorção de água. Entra água na semente. Fase 2. A fase 2, pessoal, é a fase de liberação de hormônios, tá? E de outros compostos para que a semente faça o quê? Para que a semente comece a quebrar, né? Comece a produzir amilase, né? Para fazer o quê? Para quebrar o quê? O amido. O amido presente aonde? Lá nos cotilédones. Tá? Então a soja ela possui cotilédones. Ok? Então ela absorve a água, aí vai para os cotilédones. Tá? O que vai acontecer? Ocorre um estímulo lá no embrião e nos cotilédones também. E começa a produzir amilase, tá? Que é uma enzima que vai começar a fazer o quê? Quebrar, principalmente, né, a amilase, vai começar a quebrar o quê? O amido. Transformar o amido em quê? Em açúcares solúveis. Então, sacarose, glicose, frutose, manose, vários outros açúcares aí, tá? Então, a fase 2 seria isso, a produção desses hormônios e a quebra do amido. E aí vem a fase 3. O que é a fase 3? É literalmente a germinação, tá? É quando o embrião literalmente começa a ter a protusão da radícula, tá? Formação do caulículo, então vai formar a nova planta aí da soja, tá? Outra vez em forma de log, por quê? Absorção de água rapidamente de novo, tá? Então tem rápida absorção de água pela semente e depois o desenvolvimento do embrião e literalmente a germinação da semente. Então padrão trifásico que vocês vão ver aí na parte de sementes, é só uma lembrança para vocês aí. Bom, então a germinação da semente, absorção de água, tá? Formação do hipocótilo e formação da alça cotiledonar, tá? Então o que vai acontecer? A raiz começa a ser liberada, né? Protusão da radícula, tá? Formação do hipocótilo, vai empurrar então os cotilédones para fora do solo, porque a soja é uma cultura epígea, tá? Existe o giro da alça hipocotiledonar, tá? E aí joga a semente para fora do solo, tá? Literalmente a germinação, tá? Quando ela sai para o solo, emergência, tá? Bom, fatores que vão influenciar a germinação, tá? Temperatura, pelo menos aí em torno de 20 graus, tá? E água, tem que ter umidade no solo. Disponibilidade de água, né? A soja, como eu falei para vocês, ela absorve até 50% do seu peso ou até mais, tá? Temperaturas muito altas podem desnaturar as enzimas e prejudicar a germinação, tá? Então pode ser um problema também desnaturar, literalmente cozinhar a semente, vamos dizer assim, tá? Então o ideal é que você semeie a tua soja e o mais rápido possível tenha umidade e que essa umidade o mais rápido possível, né, chegue à semente e a semente absorva essa umidade e tenha o desenvolvimento do seu embrião. Tem até um trabalho desenvolvido por mim, eu vou colocar até no AVA para vocês aí, em que atualmente é uma prática comum o pessoal plantar a soja, né, fazer o semeio da soja, tá, no pó, a seco, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? A pessoa semeia a soja a seco e depois espera a chuva, né? Nesse trabalho feito por um orientado meu de TCC, nós verificamos que a soja ela tem uma boa germinação até em torno de 10 dias após esse semeio, tá? Ela consegue atingir até 70%
de germinação e emergência, vamos dizer assim, tá? Após isso, por exemplo, com 14 dias já cai muito, cai para quase 30%, tá? Então o que teria que ser feito aí? Um replantio. Então o produtor deve atentar bem a questão. Lógico que ninguém vai ser adivinho de quando que vai chegar a chuva, né? Mesmo os climatologistas muitas vezes não conseguem acertar em 100% as previsões de chuva, né? Mas tentar seguir a meteorologia aí e fazer o plantio mais próximo possível do período chuvoso, tá? Evitar períodos muito longos, por exemplo, 14, 15 dias já seria um período longo aí para a soja e haveria perda na emergência. Você teria que fazer um replantio, tá? E hoje a gente sabe que a semente de soja é um insumo caro, tá? Ele atinge aí, hoje o insumo pode ser aí em torno aí, hoje a gente teve aumento do preço da saca de soja, mas é em torno de 2, 3 sacas de soja de perda devido ao replantio, né, por hectare. Então seria bastante coisa, ok? Bom, aqui mostrando a emergência, né, emergência tipo epígia, que é o da soja, tipo hipógia, que é do milho, né, que o cotilédone fica... o cotilédone não, desculpa, o milho não é cotilédone, né, mas que ficaria sob o solo, tá? Desculpa, o milho é monocotiledonar, né, a soja é dicotiledonar, né, mas o cotilédone do milho ficaria sob o solo e os dois cotilédones da soja sairiam do solo, né? Seria epígea, né? Então estaria aí. Então nós entraríamos agora no primeiro estádio fenológico da cultura da soja, né? O VE, né? Emergência. Então tá aí a foto, tá? Para vocês entenderem o que é esse estádio fenológico, né? Eu acho que uma foto explica melhor que 1000 palavras aí, tá? Duração para esse estádio da semeadura até o VE em torno de 4. Com 4 dias você não vai encontrar a planta dessa forma, vai encontrar ela ainda emergindo ali, né? Vai depender da região também, de 4 a 7 dias, tá? Relação fonte-dreno. Quem está mantendo essa planta são os cotilédones ainda. Por isso, pessoal, que a gente deve fazer um bom tratamento de sementes, né? Se precisar fazer algum outro tipo de ação fitossanitária aí depois também, tá? Por quê? Porque a soja aí, nesse momento ela pode ser atacada tanto por antracnose, tá? Quanto por macrofomina, outros fungos oportunistas aí, e derrubar teu cotilédone, e você ter a perda ainda dos cotilédones e a planta acaba tendo um desenvolvimento prejudicado, né? Porque a gente está vendo aqui, né? Então quase que 100% da planta está necessitando dos cotilédones, então você prejudicaria o início do teu desenvolvimento da tua cultura, tá? Então aí que está a importância de um bom tratamento de sementes que consiga realmente impedir o desenvolvimento de fungos, tá? Então ele tem o tratamento de sementes, ele comprovadamente ele consegue aí, mesmo que a semente tenha alguma coisa, de alguma contaminação, ele consegue segurar a presença dos fungos, tá? Depois a gente entraria no segundo estágio fenológico, que é o VC, tá? Então o que seria o VC? Os cotilédones agora eles ficam abertos, na perpendicular ao solo, e a gente tem a formação da primeira folha da planta de soja, folha cotiledonar, né? É a folha unifoliolada, tá? Então, e essa folha, os seus folíolos estão separados um do outro, tá? Então, nesse ponto aqui, você tem os cotilédones abertos e o folíolo separado um do outro. Então, a gente considera como VC, tá? Então, V cotiledonar. As exigências, nesses períodos, as exigências de água são menores. Por isso que muitas vezes o produtor semeia a soja, tá? Às vezes tem uma chuva boa e tal, depois fica um período sem chuva, ou chove muito pouco, às vezes só uma garoa e a cultura se desenvolve bem. Por quê? Nesse período a cultura necessita em torno aí de 0,8 a 1 milímetro por dia de água, tá? No final de uma semana seria em torno de 8 milímetros, tá? São chuvas relativamente poucas, né? Precipitação baixa ainda, né? 8 a 10 milímetros são precipitações pequenas, tá? Não há tanta necessidade de água assim no início, tá? Então a gente vê como é que a natureza é perfeita, né? Então o produtor semeia, ela precisa de pouca água, e nessa época tem pouca água mesmo, e os volumes de chuva vão aumentando conforme a cultura vai aumentando, tá? É lógico que tem falhas, e aí a irrigação ajuda muito, né? Ok? Mas
Nesse período a necessidade hídrica é relativamente baixa aí, né? Duração desse período de 3 a 10 dias, de acordo com a cultivar, de acordo com o ambiente, tá? E a gente começa a falar aqui já do índice de área foliar. Vocês viram lá na fisiologia, né, o conceito índice de área foliar, né? Vocês viram vários conceitos, né, o LAI, o LAF, né? Aqui a gente vai falar mais é do índice de área foliar mesmo, né? É o IAF, né? Que é o índice de área foliar, pessoal? O índice de área foliar nada mais é do que a área de folha que a cultura está tendo pela área de terreno, tá? Aqui nesse início do desenvolvimento da soja, ele é bem pequeno, tá? Então mostra aí 0,01, 0,04, tá? Qual que é a importância do estudo do índice de área foliar? Isso vai ser uma coisa até que intuitiva para vocês como técnicos, tá? E os fisiologistas utilizam essa variável também pelo seguinte: normalmente, quando a gente tem o lançamento de uma variedade, esse índice de área foliar é muito considerado. Por quê? Porque nesse momento você tem que ver a questão de população de plantas e o quanto dessas plantas, vamos dizer assim, é que vão cobrir o solo. Tá? Então, quando você tem uma cultivar que tem um grande índice de área foliar, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o adensamento da cultura. Então, esse estudo é feito para quê? Às vezes vocês pegam lá uma recomendação de uma empresa, ele coloca lá, a variedade tal necessita de 4 sementes por metro. Nossa, pouca semente, por quê? Ela engalha muito e tem um índice de área foliar muito grande. Tá? Ok? É sempre bom vocês também sempre verificarem, de acordo com a região que vocês estiverem, né? Uma coisa importante do engenheiro agrônomo é verificar bem essa questão da população, de acordo com o solo e com a tua temperatura, o ambiente, tá? E verificar com outros engenheiros agrônomos que tenham mais experiência naquela determinada região as populações que eles têm utilizado. E até fazer testes, se possível, tá? Nós tivemos até um TCC agora esse ano aqui, de um aluno, um orientado nosso, ele fez o teste na fazenda dele, de uma variedade, tá? Ele reduziu em até 40% a população de plantas e atingiu quase a mesma produtividade. Porque é uma variedade que engalha bem, compensou bem, perdeu muito pouco. Aí ele vai fazer as contas, né? Quanto que ele gasta de semente, se essa semente é cara, ele poderia estar reduzindo e ele não vai ter um efeito significativo de produtividade. Então, isso é importante. Às vezes, pequenas alterações que vocês fizerem na lavoura de vocês, coisas primárias, conseguem reduzir o custo de produção do produtor. O que é interessante, né? Hoje a gente reduzir custo com uma soja aí a 120, 124 reais por saco, o produtor vai ter um lucro muito interessante, tá? Bom, então os estados fenológicos da cultura, então a gente vê aí o VE, né? Lembrando para vocês, VE é a emergência, tá? Antes disso seria a germinação, mas a emergência, assim que começa a ter o giro da alça hipocotiledonar, ele já entra em emergência, tá? E o VC, o V cotiledonar, porque o que é? Os cotilédonos já sobre o solo, tá? E já surgindo a primeira folhazinha verdadeira não, cotiledonar, né? Unifoliolada na cultura da soja, ok? Então só para mostrar para vocês aí, tá? Aí um pouquinho das estruturas, né? Então a radícula, o hipocótilo, que vai ser a alça ali entre os cotilédones e a radícula, o cotilédone, tá? As folhas primárias, que são folhas cotiledonares, que vêm do cotilédone, né? Então, a origem dela é lá do embrião, tá? E é a única folha unifoliolada da cultura da soja, tá? Bom, e depois nós vamos começar a ter as folhas, os estádios, né, já com folhas trifolioladas, que são as folhas verdadeiras da soja. Então, uma folha de soja possui 3 folíolos, tá? Bom, vamos entrar no próximo estádio fenológico, que é o V1. Então, são folhas unifolioladas, né? São as primeiras folhas verdadeiras, vamos dizer assim, totalmente expandidas, paralelas ao solo, né? As primeiras folhas, a trifoliolada. Vamos ter a primeira folha verdadeira totalmente expandida e a primeira folha trifoliolada se formando, tá? Os folíolos da folha trifoliolada vão estar separando-se um do outro, tá? Não vão estar se tocando mais. Aí a gente considera que entrou em V1, tá? Então, se a gente voltar na figura anterior aí,
a gente estaria aí ainda em VC, né, na figura aí, depois indo para V1, já passando para V1, já indo para V2, né, formação da segunda folha, da primeira folha trifoliolada, tá? E surgimento da segunda folha trifoliolada, tá? Então V1, o primeiro trifólio se desenvolvendo. Quando ele estiver totalmente desenvolvido, vai surgir o segundo trifólio desenvolvido, tá? Duração 3 a 10 dias, tá? Relação fonte-dreno é quando as folhas já estão começando aí já a se desenvolver aí, né? E então vão começar a suprir a nova planta, tá? Não há mais a necessidade, os cotilédoros não são mais tão importantes para a planta assim, tá? Temperaturas ideais entre 20 e 30 graus, tá? Bom, primeira folha trifoliolada totalmente desenvolvida, entramos aonde? Em V2. Então V2, pessoal, a primeira folha trifoliolada está totalmente desenvolvida, tá? E a segunda folha trifoliolada vai estar com os folíolos, né, os bordos dos folíolos totalmente separados um do outro, tá? É como a figura está mostrando aí. E assim por diante. Então vai ter o V3, que é o que? A segunda folha trifoliolada totalmente desenvolvida, com o terceiro trifólio se desenvolvendo, com os bordos separados um do outro, e assim por diante, tá? Então, folhas trifolioladas, o ponto de crescimento, nós vamos ter da soja aí, o pecíolo, as gemas auxiliares, tá? Os cotilédones, tá? O hipocótilo, que é essa região ali próxima ao solo, tá? Que no início da cultura é bastante atacado por quem? Pelas espodópteras, né? Então por isso que tem que ser feito lá no início a aplicação de algum inseticida, né? Para lá na dessecação, você faz a dessecação, que é a limpeza da área com o herbicida, e já junto com um inseticida para controle de espodóptera, né? E também agora da helicoverpa, né? Também pode ocorrer o ataque de helicoverpa no início do cultivo aí, tá? Bom, aí mostrando para vocês o V3, o que seria o V3? Segunda folha trifoliolada totalmente expandida, terceira folha trifoliolada ainda em desenvolvimento, com os bordos se separando um do outro, tá? E assim por diante, VN, né? O que vai diferenciar então uma cultivar mais precoce de uma mais tardia? Vai ser justamente essa questão dos Vs, né? Então quanto mais Vs a cultura tem, mais tardia ela vai ser, tá? Ok? Então mostrando para vocês aí, né, essa tabela mostra um pouco de tudo que a gente viu lá para trás, né? Então VE, emergência, VC, cotilédones, V1, primeiro nó, né, que é as primeiras folhas unifolioladas, completamente desenvolvidas, é a primeira folha, né? A única folha da planta que vai ser unifoliolada. Depois V2, a primeira folha trifoliolada totalmente expandida, V3 totalmente expandida, a segunda, né? E a terceira em desenvolvimento, com os bordos separados, até VN aí. Bom, aí com isso, acho que no geral da parte vegetativa, acho que a gente já conseguiu compreender um pouquinho aí do desenvolvimento da cultura. Aqui nessa tabela 1, pessoal, esse trabalho já é um trabalho antigo, de Gazzoni, de 1974, mas é interessante pelo seguinte: mostra o quanto que o desfolhamento da cultura da soja pode prejudicar a mesma em termos de produtividade do princípio ao fim. O que isso é interessante? Porque principalmente pelo ataque de pragas, doenças, né, a gente consegue identificar e quando que a gente tem que proteger mesmo a cultura, tá? Então, por exemplo, aqui em V4, se você desfolhar 33%, você vai perder em torno aí, né, de 4,5%, tá? Se você desfolhar 67%, você vai perder em torno aí de 13%, né? Se você desfolhar 100% da planta em V4, ela vai perder em torno de 12,5%. O que é isso aí interessante, essa informação? Vamos supor que o produtor semeou a soja em alguma localidade, por exemplo, aqui não é problema para nós, mas por exemplo, no estado de Minas Gerais ou Rio Grande do Sul pode acontecer uma geada negra, tá? O que é a geada negra? Aquela que vem, queima tudo, né? Uma geada com massa de nuvens escurecidas vindas do sul normalmente, tá? E essa geada vem e queima a tua planta toda, ou queima parte da planta, tá? Qual vai ser a atitude do teu produtor naquele momento?
tá? Bom, ele vai ter que ver a porcentagem de perdas, né? 12% de perda, se perdeu tudo. Não, teve 33% de desfolha. Ele vai ter uma perda, ele já consegue estimar uma perda em torno de 4,5% de produtividade, tá? Ok? Se for V7, V8 até R1, seria 4,5% também até 8% aí, né? A média é mais ou menos essa, né? A partir de R4 já começam perdas maiores, né? De 15, né, até 45% aí. E R5, né, seria até 80%, tá? Bom, o que é interessante para nós aqui em termos práticos, tá? A gente percebe, por exemplo, vamos pensar aqui em termos de doença. Quando que a ferrugem chega na nossa lavoura, né? Antigamente a ferrugem chegava um pouco mais tarde, né? Então o que acontecia? Fazia-se a recomendação de aplicação de fungicidas a partir do R1. Então, se vocês pegarem as recomendações antigas de fungicidas, recomendava-se a aplicação, por exemplo, três aplicações de Fox, né? Foi uma época que a BASF fazia essa recomendação, 3 aplicações de Fox a partir de R1, tá? Com o tempo foi se verificando que essa recomendação foi perdendo o efeito. Por quê? Primeiro que o Fox foi perdendo seu efeito sobre o fungo, tá? E se verificou que havia necessidade de se entrar mais cedo com essas aplicações. E com os melhores produtos, né, os fungicidas com mais eficiência, lá ainda no vegetativo, tá? Ok? Isso aqui para mostrar, né? Então, então, existe essa necessidade, tá? E havendo essa necessidade já de entrar até mais cedo, ok? Bom, aí mostrou para vocês, né? Então, fatores que vão influenciar então a fase vegetativa, tá? Bom, uma coisa importante, né? O crescimento da soja, né? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês em outras aulas do acúmulo de graus dias, né? E do zero vegetativo. O zero vegetativo da cultura seria em torno aí de 10 graus Celsius. Então é o momento que temperatura na qual a cultura paralisa seu crescimento, tá? Bom, temperaturas baixas, ok? Reduzem o crescimento vegetativo. Temperaturas muito altas, você pode ter a paralisação também, algum problema de queima de bordos, né? E principalmente uma questão aí que vocês devem ter visto na fisiologia, que é a questão da assimilação de CO2, tá? Então o que acontece? Muitas vezes, quando você tem altas temperaturas, o CO2 ele é um gás mais volátil do que o O2. Então o que acontece? Se o CO2 está ali próximo à cultura, ele vai se liberar, tá? E vai para camadas mais altas da atmosfera, com temperaturas mais altas. A planta, a soja é uma cultura C3, né? Então ela tem uma fotorrespiração aí em torno de 20%, 25%. Não é isso? Quando você tem menos CO2, teoricamente a cultura produziria menos, tá? Teria menos CO2 para estar assimilando, tá? Então vamos colocar lá que a rubisco, né, a pepcase na verdade, né, ela teria essa assimilação maior com a fase oxigenase, tá? Ok? Então a enzima de assimilação de CO2 teria uma assimilação maior de oxigênio do que de CO2, tá? Isso reduziria então o desenvolvimento vegetativo e reduziria então a tua produtividade, ok? Mostrando para vocês aí, né, fotossíntese, né, temperatura de folha, qual que trabalha melhor. As gramíneas têm a capacidade de trabalhar melhor em altas temperaturas. Já as culturas C3, né, como a soja, né, as leguminosas, têm a capacidade menor, tá? Uma outra questão aí, quando falta água, né, quais vão ser os efeitos, né? Murcho de folhas, normalmente, né? Enrolamento das folhas. Por que a folha enrola, né? Ela enrola para ela se formar uma câmara ali, né? Para perder menos ar, né? Ter menos passagem de ar e perder menos água, tá? Fechamento de estômatos, então temperaturas muito altas também fecha-se estômatos, né? Então o que acontece? Fechamento de estômato, menos CO2. A cultura está perdendo menos água
se protege da perda de água, mas tem menos CO2. Por isso que existe a necessidade sempre da gente ter uma quantidade de água suficiente para a cultura, tá? Uma coisa interessante também que a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que vocês já devem ter visto também na parte de fisiologia, é o fenômeno da retroinibição, tá? Ou o feedback, né, o retroinibição. Tá? O que seria isso, pessoal? A retroinibição é quando uma cultura, uma planta, ela produz tanta fotossíntese, tá? O que a planta faz quando ela produz fotossíntese? Ela produz sacarose, vamos dizer assim, açúcares solúveis. Esses açúcares, a cultura faz o quê? A planta faz o quê? A planta vai acumulando esses açúcares nos seus tecidos. Como que a planta acumula açúcares? Acumula açúcares principalmente na forma de amido, tá? Que é um açúcar insolúvel em água. Tá? Por que ela transforma em amido? Porque ela consegue armazenar mais açúcares na forma de amido. Tá? Aonde que a planta normalmente acumula esses açúcares? Ela acumula esses açúcares principalmente no cloroplasto. Tá? Então, vocês devem ter visto lá na fisiologia, tem até aquelas fotos do cloroplasto, né? Tem os grânulos, né? Tem as membranas do cloroplasto, tem os grânulos onde é feita a fotossíntese, e vai se formando os cristais de amido. É isso? Com a planta que está produzindo, tá, o máximo de desenvolvimento, está bem verde, bem bonita, né? Ela está fazendo o que? Ela está produzindo o máximo de açúcares possível e o máximo de cristal de amido possível. Só que isso vai promover o que? A retroinibição. Então a planta produz tanto amido que esses cristais de amido promovem danos físicos à membrana do cloroplasto. E aí vai acontecer o que? Literalmente essa membrana do cloroplasto ela se rompe. Tá? Então o que acontece? A planta ela perde eficiência. Tá? Então mesmo que ela esteja verdona, bonitona ali, ela está tendo que repor o cloroplasto e vai perdendo eficiência. Então o que acontece, pessoal? Há alguns anos, e tem voltado o uso desses herbicidas, principalmente o Fomezafem, que o nome comercial é o Cobra, Coral, Naja, tá? Esses herbicidas eles produziam o que? O produtor aplicava, tá? E esses herbicidas, a seletividade deles, na verdade, ela não é tão grande para a soja, tá? A forma de seletividade. Muitas vezes é por entrada do herbicida, alguma coisa assim, tá? Tanto é que se você aplicasse uma dose muito alta, você chegava a matar a cultura, tá? Então eles aplicavam uma dose menor, tá? Eles atuam lá no aparelho fotossintético, tá? Então você aplica a dose do herbicida e ele vai fazer o que? Ele dava um amarelecimento na planta. O produtor falava travada, né? Muitos herbicidas ainda promovem isso, tá? Dão essa travada na cultura, tá? Então o que acontecia quando o produtor utilizava esse produto, né? Ele utilizava, a planta dava essa travada, só que depois, se você colocasse lado a lado uma cultura que não tinha recebido cobra e colocasse do outro lado uma cultura que tinha recebido cobra, eles praticamente se igualavam, quando muitas vezes a cultura que tinha recebido cobra, inclusive, produzia mais. Tá? Inclusive hoje, até a Fundação Mato Grosso ela tem alguns trabalhos mostrando isso, né? De alguns herbicidas que dão uma, vamos dizer assim, sapecada, né? Dão uma fitotoxicidade na cultura, uma leve fitotoxicidade, tá? E você acaba tendo uma produção maior no final. Tá? Então o que aconteceu nesse momento? Foi a cultura sofreu o dano, tá? Só que reduziu o que? Esse fenômeno da retroinibição. Tá? Teve menos cloroplastos sentindo o estresse do acúmulo de amido e quebra da membrana do cloroplasto. Com isso a planta se recuperava mais rápido e tinha um efeito feedback. Né? O que é esse efeito feedback? A cultura se desenvolvia mais do que a outra que não tinha passado por esse efeito. Ok? Entenderam aí mais ou menos o efeito fisiológico? Ok? Tem um outro efeito também que é de rompimento do fotossistema 2 também. Vocês devem ter estudado lá na fisiologia, né? Muitas vezes a planta tem esse rompimento do fotossistema 2, do transporte de elétrons, e perde eficiência também. Tá? Isso ocorre principalmente por fatores abióticos. Aumento muito grande de temperatura pode ocorrer essa quebra desse transporte de elétrons no fotossistema 2. Não vou muito entrar em detalhes aqui, porque vocês já viram lá na parte da fisiologia, né? Então, só para mostrar para vocês, tem um quadro aí, né, das plantas, né? A pepicásia, a rubisco, né? Então,
Na verdade, o que acontece? A rubisco ela não é uma enzima com muita afinidade para CO2, né? Aí quando você tem a pepicase, essa afinidade aumenta mais. Por isso que as plantas C4 têm esse efeito maior aí. Isso aí vocês já viram aí na parte de fisiologia, né? E para terminar essa parte do crescimento vegetativo, então tem as exigências climáticas, né? Água. A cultura chega a exigir até 7, 8 milímetros de água no final do período vegetativo, tá? Durante todo o seu ciclo, 450 a 800 milímetros de água. Temperatura do ar ideal de 20 a 30 graus, para não ter aqueles fenômenos lá que eu falei para vocês, né? Inibição do fotossistema 2, queda de flores, tá? Temperaturas abaixo de 10 graus são prejudiciais porque zero vegetativo da cultura, ok? Bom, agora nós vamos dar uma paradinha, né? Vamos deixar para a próxima aula os estádios reprodutivos. Ok? Obrigado.